Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Olá, você que nos acompanha através desta emissora ou ouvindo os podcasts, o podcast deste programa. E nós pedimos sempre que você compartilhe esse programa com aqueles amigos que não conhecem a Cristo, a fim de auxiliá-los nos diversos temas que nós abordamos aqui. Olá, pastor, como vai? Oi, Natsan. Nós queremos dizer para os nossos ouvintes que a audiência deles nos alegra muito e tem contribuído para que o nosso programa tenha chegado aí a níveis de audiência que estão indo muito além da nossa expectativa. Muito obrigado pela sua audiência. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Esta é uma afirmação do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. E é uma das frases mais polêmicas de Paulo, especialmente nos dias atuais. Eu já vi alguns pastores sentirem um certo aperto no colarinho quando falam sobre a submissão em palestras, casamento, porque as mulheres dão aquele olhar de olhos cerrados para eles, né? Do tipo que dizem, que discurso machista é esse, moço? É sobre essa afirmação da Palavra de Deus, registrada pelo apóstolo Paulo, que dedicaremos os próximos minutos no programa de hoje. Pastor Augustus, como é que tanto a esposa e o esposo também devem encarar essa questão da submissão? Ou é algo realmente machista, como muitas mulheres olham para esse conceito? Não. Nem de perto, né? É alguma coisa machista. O machismo é quando o papel da mulher, ou a mulher em si, ela é humilhada, degradada, inferiorizada, rejeitada, espancada. Então, isso aí, nós temos que brigar contra isso aí. Mas, na verdade, o que a Palavra de Deus estabelece aqui, nessa passagem que você leu, é a vontade revelada de Deus para o papel que a mulher cumpre no seu casamento. A passagem que você leu, não é o capítulo 5, verso 22 da carta aos Efésios, e só repetindo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e aí continua, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Algumas explicações. Primeiro aqui, Natsan, já para limpar o terreno aqui de objeções. Né? Quando a Bíblia diz que as mulheres devem ser em tudo submissas ao seu marido, é em tudo que for legítimo. Não absolutamente tudo. Não, porque em outras passagens da Bíblia, e a gente tem que tomar a Bíblia como um todo, está dito que antes devemos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, se a minha consciência ela está presa a Deus, a palavra de Deus, nenhuma pessoa, nem o marido de uma mulher, pode obrigar aquela mulher a fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Então, quando aqui nessa passagem Paulo está dizendo que as mulheres sejam em tudo submissas ao marido, é em tudo que for lícito, aquilo que for legítimo, aquilo que for correto. Mas é claro, na hora que o marido vai querer obrigar a mulher a mentir, a se prostituir, se corromper, se degradar e coisas dessa natureza, a mulher está livre para desobedecer, e nesse ponto ela estaria desobedecendo porque está obedecendo à lei maior de Deus, né? Porque sua consciência está diante de Deus. A segunda coisa é que a palavra submissão significa estar debaixo da autoridade ou da orientação de uma outra pessoa. E no caso aqui, no que se refere às mulheres, é bom lembrar que esse mandamento foi dado no contexto em que Paulo estava falando dos papéis recíprocos do homem e da mulher. Logo em seguida a essa orientação de que elas fossem submissas, Paulo escreve aos maridos: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ora, um marido que ama a sua mulher não vai se valer desse mandamento, da submissão, dessa orientação, para espezinhar a mulher, para oprimí-la, desprezá-la, rejeitá-la, não é? E aqui, quando você tem
ambos cumprindo o seu papel bíblico, o marido amando a esposa e a esposa respeitando e se sujeitando ao marido, você tem um casamento de intenções, você tem um equilíbrio de funções, você tem a família funcionando como ela deveria funcionar, porque é muito fácil me submeter a quem me ama e fica mais fácil ainda amar quem nos é submisso. Então, esse cumprimento recíproco de papéis é o que Deus tem em mente. Então, a gente não deveria isolar a orientação da submissão do seu contexto maior, porque se complementa com aquele de que um marido deve amar a sua esposa. Agora, Nathan, veja só, quando Paulo diz assim, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ele explica o conceito com uma analogia. Ele diz assim, a esposa deve se submeter como a igreja se submete a Cristo, Então, a ideia da submissão da igreja é uma submissão voluntária, é uma submissão que é de natureza espiritual, que reconhece a autoridade de Cristo e que é prazerosa e faz com que a igreja se sinta segura. Eu penso que quando a gente reflete sobre o ensinamento bíblico de que a mulher está submissa ao seu marido, o papel da mulher fica claro que é de apoiar, ajudar, sustentar o marido no desempenho da missão dele, que é ser o líder do lar, que é ser o provedor, aquele que está à frente da família. E esse papel de submissão da mulher é muito mais amplo do que simplesmente aceitar resignadamente os valores comportamentais, morais do marido e obedecer às ordens. Burca, Exatamente. Então, veja, por exemplo, como o conceito bíblico da relação da mulher para com seu marido é diferente do conceito de Aristóteles. E eu quero citar aqui o Aristóteles quando ele diz: assim é naturalmente com o macho e a fêmea. O macho é superior, a fêmea é inferior. O macho governa, a fêmea é governada. A mesma regra vale para toda a humanidade. Ele estava se referindo aqui, era uma observação que ele estava fazendo com relação aos elefantes. E ele extrapolou isso para o homem e para a mulher. A visão bíblica é completamente diferente. Homem e mulher são iguais, eles apenas desempenham papéis diferentes. A submissão, então, que se requer da esposa no cumprimento do seu papel, nunca é subserviente, cega e absoluta, Não é servitude nem é escravidão, mas é uma compreensão clara de que esse é o papel de ajudadora, de companheira. Alguém vai ter que tomar a liderança. O bom no casamento, Nathan, é quando os dois se resolvem juntos, Sempre, e na verdade, a maioria, o diálogo, a maioria das decisões, mas tem uma certa altura em que será preciso que alguém tome a liderança. Eu vou caminhar aqui para a conclusão, dando as razões que Paulo coloca aqui para que a mulher seja submissa ao seu marido, para que a gente veja que não é uma questão de cultura, porque muita gente quer se livrar dessas passagens dizendo que Paulo estava preso ao veso cultural da sua época. Na verdade, as razões são, primeiro, é uma razão devocional. Ele diz assim, a mulher tem que sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Então, essa expressão, como ao Senhor, indica que ela faz isso como parte do culto a Cristo, da devoção que ela tem a Jesus Cristo, ou seja, é algo voluntário, é algo de coração, embora ela não se submete ao marido de forma absoluta, como ela se submete a Cristo. E aqui eu faço uma inferência. As mulheres que estão submissas a Cristo, no seu coração, elas terão melhor condição de se submeter ao seu marido. Tá? Sempre lembrando que quando a gente está falando aqui de submissão, não é escravidão, não é obediência cega, não é se deixar explorar, não é se deixar espezinhar de forma nenhuma. Paulo dá também uma razão teológica no versículo seguinte. Ele diz, a mulher deve ser submissa ao seu marido porque o marido é o cabeça da mulher. A cabeça aqui, é uma analogia para aquele que está em liderança. Deus estruturou a sociedade humana hierarquicamente. O Estado é estruturado assim, a igreja é estruturada assim e a família também, que reflete um princípio da própria Trindade.
o Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo, né? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, mas eles têm funções diferentes na pessoa, no ser da Trindade. As três pessoas são iguais, mas exercem funções absolutamente distintas, né? A razão pela qual esses papéis são diferenciados vem desde a criação, Natsan. O relato da criação, lá em Gênesis capítulos 1 e 2, diz que Deus primeiro criou o homem e disse: não é bom que ele esteja só, vamos fazer uma companheira que esteja como que diante dele. E do homem, Deus tira a mulher para ser a sua companheira, ser sua cara metade, completá-lo e juntos povoar a terra e organizar aquela criação que Deus havia acabado de fazer e sobre a qual colocou o casal como gerentes, né? Uhum. Então, a base é exatamente essa daí. Bom, eu espero que essas explicações ajudem pelo menos os nossos ouvintes a entender por que é que os evangélicos, ou pelo menos os evangélicos que levam a Bíblia a sério, falam que o papel da mulher é de submissão. Eu preciso enfatizar isso aqui, Natsan. Quem usa esse versículo como uma desculpa para humilhar a mulher é porque não está entendendo a revelação bíblica completa. Tem que lembrar que o mesmo Deus que disse que a mulher deve ser submissa ao marido é o mesmo Deus que diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, sacrificialmente, incondicionalmente, até o fim, abrindo mão da sua vontade, do seu querer, para agradar a mulher, para abençoar a mulher, para cuidar dela. Então, quando você vê a coisa no contexto, então essa estranheza que muitos sentem, ela se dissipa. E o marido não pode ver essa questão do papel do homem de amar a sua esposa como um papel menos implicante, mais fácil para ele, né? Olha, você sabe que tem uma coisa curiosa? Nesse capítulo 5 de Efésios, quando Paulo trata o papel da mulher, que é a de submissão, ele usa 4 versículos. Uhum. Quando ele vai falar do papel do homem, que é amar a mulher, ele usa 9. Então, eu acho que isso por si só já diz alguma coisa, não? Alguém disse certa feita, achei interessante, dizendo, olha, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela, de forma que se alguém, um assaltante, alguma coisa, atirar na sua esposa, você pula e recebe, o marido pula e recebe a bala no peito por amor à mulher. Eu espero que nunca seja preciso fazer isso, né? Também espero. Vamos ficando por aqui hoje no nosso programa, ouvindo uma música, e daqui a pouquinho a gente volta para as nossas despedidas. Ser especial, sem comparação, igual não há. Criação do Pai, doce e terna mão, singular, valiosa é. Maternal paixão, vida, inspiração, que balança, envolve em laços de amor. Feita para amar, para cuidar, suprir, querer, preciosa é você. Ser especial, sem comparação, igual não há. Fé no Criador, fonte benfeitor, a sua imagem criada de cantos de amor. Maternal paixão, vida, inspiração, que balança, move, embala, seja seu, seja de coração. Feita para amar, para cuidar, suprir, ninar, preciosa, bem querer, mulher. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência. 8117-2986, o DDD é 62, repetindo, 62 8117 2986 é o WhatsApp para sua participação. Eu quero me despedir com a palavra não para as esposas, mas para o marido. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Até o próximo programa e que Deus te abençoe. Em poucas palavras.